Está acabando nossa maratona aí de lives. Sentiremos falta, mas foi muito gostoso, muito gratificante, um bom retorno. Estamos nos últimos professores. Gente, se fosse vocês, não perderia. Chame seus amigos. Olha, aqui embaixo tem um aviãozinho. Manda direct pros seus amigos aí para assistir com a gente, tá? Enquanto o pessoal tá chegando aí, né, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje. A gente decidiu fazer às 16 horas a maioria das lives, porque à noite sobrecarrega aí a quantidade de lives. Então agora nesse horário fica melhor, né? Só que hoje a gente tem duas, tá? Duas lives. Bom, o professor Túlio Andrade, ele é especialista em ortodontia pela São Leopoldo Mandic em Campinas, mestre e professor de especialização na São Leopoldo em BH, ele é de Belo Horizonte. Ele é consultor científico também da PEC Lab, né, que é um sistema que a gente falou muito aí nessas lives de ancoragem esquelética, que é um dos nossos sistemas nacionais que supre muito bem nossa vida clínica. E ele também é consultor científico do grupo Slice de Radiologia. O nosso assunto hoje é fantástico e eu acho que não tem ninguém melhor do que ele para falar sobre isso, né? O MARP Guide. E eu falo que o MARP, inclusive o Guide, né? Não tem como. Ele acaba trazendo o ortodontista no mundo digital. Não tem jeito. E é uma técnica que eu sou apaixonada, essa parte de tecnologia, de tomografia, software, e a gente vai conversar sobre isso. Então, se eu fosse vocês, não perderia. Chame seus amigos, tá demais. Mais tarde, um pouquinho, às 19 horas, teremos expansor híbrido com meu colega pesquisador lá da USP, Bruno Páscoa. Então, hoje o assunto é transversal, tá? Deixa eu ver se o Túlio já tá aí pra gente chamá-lo. Aí, já tá aqui. Oi, Túlio, vou te chamar. Conectando. Olá, Olá, tudo bem, Túlio? tudo jóia e você? Tudo bem, é um prazer te receber aqui no nosso projeto da Ortodontia na Quarentena. Estamos aí há alguns dias já compartilhando ortodontia e agora vocês são a última leva de professores já. A gente fala assim, quanta live, né? Mas toda vez que começa uma live o pessoal assiste, é gostoso, que a gente aprende É muito, legal. compartilha ortodontia. E eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. Quer falar alguma coisa um pouquinho Ah, é antes? uma honra estar aqui com vocês, é um prazer enorme. Tenho acompanhado aí as outras lives, né? Só feras aí. Estar nesse grupo aí é uma honra. Muito legal. A gente conhece pessoalmente ainda, né, Túlio? É Mas não verdade. faltarão oportunidades. Com Meus certeza alunos vamos aí. conhecer em breve. Muito legal. Bom, acho que a gente pode começar, né, Túlio? Conversar um pouquinho Podemos, aí. podemos. Como é que tá aí o áudio, a transmissão, tá legal? Tá ótimo. Tá E a tranquilo? minha tá boa? Tá boa. Para mim tá Tá perfeito. bom. Muito bom você ter falado isso, porque algumas lives dão umas travadas, né? Aham, tá ótimo. A gente tem tido um volume grande, né, de transmissões ao vivo e Muito. a gente vê que algumas falham. Por isso que eu deixei às 16 horas. Aí o pessoal depois eles assistem. Sempre vem depois. Tá, legal. Bom, vamos lá. Conta pra gente um pouquinho sobre o MARP, né? Quando você acha que devemos utilizar a técnica MARP? Conta pra gente. Tá. Bom, assim, eu vou dar uma contextualizada, né? Sim, Até para você que também não conhece a minha história, né? Então, para você ter uma ideia assim, de sim. onde vem isso aí. Basicamente, desde que eu me formei, né? Desde a minha formação em ortodontia, havia um interesse muito grande. Eu fiz a especialização com a equipe do professor Suzuki Ah, e durante o meu período de formação eles estavam se aproximando ali da técnica, começando a instalar os primeiros mini implantes e tudo. E então daí surgiu o meu interesse. E quando eu comecei a praticar no consultório, em uma das instalações eu tive uma fratura de um mini implante na época da Neodente. E isso me chamou a atenção, assim, opa, eu tenho que ter um material de melhor qualidade, eu não posso trabalhar com qualquer material, porque tem problemas aqui, eu posso ter problemas clínicos diante do paciente. E eu comecei a estudar, pesquisar,
e acabei, a convite de uma empresa coreana, indo para Seul em 2009, ah, onde eu fiz uma espécie de um estágio na Yonsei University, onde o professor Ki Jong Lee leciona. E principalmente, né, eu tive contato com os professores todos de lá, mas o que me chamou a atenção e tem a ver com o nosso papo de hoje é que ele me mostrou, até tem, normalmente eu sempre mostro aqui nas minhas aulas, né, uma foto aqui na Universidade de Yonsei, na entrada da clínica, onde ele me mostrou a possibilidade de usar mini implantes para expansão maxilar em adultos, né, e eliminando a cirurgia. Aquilo me fascinou, fiquei impressionado. E de lá para cá eu venho tentando executar essa técnica, a princípio seguindo aquilo que a técnica dele lá que ele publicou em 2010, que hoje a gente considera uma técnica mais rudimentar, né, mas que, enfim, deu início a tudo isso. E aí a pergunta foi quando usar o MARP Guide, é isso? É isso, né? Mas foi Tá. muito bom dar essa Tá, introdução, não, só né? para eu finalizar com a resposta. Então, conta a história Sim. toda e não respondo. E aí, de lá, assim, aí entrou uma ARP na minha vida clínica, né, mais ou menos ali em 2009, 2010, eu comecei a praticar, fazer em alguns casos. Tive, naturalmente, alguns sucessos e alguns insucessos, e esses insucessos também foram me chamando a atenção. Eu falei, opa, isso aqui não está consistente, né? Se eu pegar eu sempre penso assim, né? Pegar um filho de alguém importante ou uma pessoa, enfim, para qualquer paciente é ruim, mas se a gente está diante de alguém que tenha um paciente mais sensível, vamos dizer assim, é muito ruim um aparelho que ocupa um volume grande dentro da boca e tal, e aquilo não dá certo. E ainda tem a questão que a gente trabalha financeiramente também, né? A gente cobra Também. para o paciente, na ideia dele, ele está pagando para ter um resultado. Então, quando a gente tem insucesso, muito delicado. E aí, lá em 2000, se não me engano, 2011, eu também costumo mostrar aqui, não sei se dá para eu achar rapidinho aqui, o primeiro guia, né? Foi o primeiro, podemos chamar de primeiro MARP Guide, que é essa espécie de guia aqui, que é um conceito diferente, que eu usei na época um guia com a intenção de guiar a instalação do mini implante e sobre os 4 mini implantes, aí sim que foi feito Legal. o posicionamento, a construção do aparelho dentro daquele conceito que o Ki Jong Lee aplicava. E tive sucesso e assim, eu já percebia na época que existia um problema na construção do aparelho. Porque o laboratório, eu particularmente não faço os meus aparelhos, eu não faço a construção dos meus aparelhos, eu delego isso. E aqui no Brasil, a infinita maioria dos ortodontistas também, né? E aí entra o laboratório, passa longe de conhecer a anatomia, ele Tá. trabalha com modelo, ele é bem técnico, né? E aí quando ele me dá um furo onde eu tenho que colocar um parafuso, esse parafuso ele vai entrar no osso dentro de uma característica anatômica desconhecida na época para mim também. Eu também não tinha esse conhecimento. Então, dali eu fui desenvolvendo até a gente chegar no que eu idealizei, que a gente hoje chama de MARP Guide, né? Que é essa técnica que eu, vamos dizer assim, desenvolvi, né? Que foi concretizado por algumas empresas, um conjunto ali, né, de PEC Lab, que fabrica o torno, os parafusos, as chaves, a Slice, que faz o planejamento virtual, e a Kika, que faz a transposição do virtual ali para a realidade. Legal. E na prática, para que é usar o MARP Guide? É para ter maior previsibilidade, né, para você ter menos casos de insucesso, mesmo quando você está diante de casos mais complexos. Porque, por exemplo, você pegar um paciente de, sei lá, de 13 anos e fizer MARP, você imagina que pode não abrir a sutura? É muito improvável, né? Apesar de que sem mini implantes a gente tem raros relatos, né, de insucesso. Mas com mini implantes eu acho muito improvável. Agora, ao contrário, se você tiver um paciente, por exemplo, de 60 anos, independente das outras características, né, maturidade, sutura, espessura óssea e tal, a gente já parte do princípio de ser um caso mais complexo pela maturidade óssea em si, né? Então, aí nesses casos,
qualquer deslize pode ser fatal. E na construção do aparelho é que mora o segredo para que, no final das contas, o mini implante esteja bem posicionado. Né? E o laboratório não é que o laboratório é ruim, ele não tem a informação da anatomia, ou a gente tem que dissecar, ou tem que fazer uma tomografia. Então, a Sim. gente usa a tomografia. Hoje, a gente considera aí a avaliação da tomografia como um pré-requisito. Né? Eu tive que brigar muito ao longo desses anos aí para que isso fosse, enfim, para que tivesse o No apoio dos outros protocolo, né? formadores de opinião. Porque Sim. muitos falavam, Sim, eu faço não sem precisa. tomografia e dá certo. Uhum. Aí eu comecei vamos dizer, trucar o pessoal. Eu falava, olha, então me mostra os casos, me mostra Uhum. os seus casos aí. A pessoa às vezes tinha um caso, Uhum. ouviu de alguém, fez na faculdade, e não tinha a casuística que eu tinha com essa, já uma amostragem assim, do que dava certo, o que dava errado. Então, por que usar o Mark Guide? Para ter mais previsibilidade, Uhum. mesmo em casos mais complexos, em casos enfim, em casos mais complexos, nós vamos chegar lá, o que são esses mais complexos. E tem um outro Sim. detalhe que eu também acho importante, que muitas vezes é negligenciado, que é para ter melhores resultados. Né? E no Legal. caso de MARP, né, o que seriam melhores resultados? A intenção do MARP é obter um impacto esquelético, é aumentar a dimensão transversal da maxila. Uhum. Apesar de que o pessoal confunde muito a questão do diagnóstico, né? Muitas vezes, deixa eu ver se eu tenho fácil aqui, o pessoal, eu costumo até falar, né? Eu mostro essa imagem aqui da Alice no País das Maravilhas, né? Que é o gato na árvore. A Alice pergunta ali pro gato, tem na encruzilhada, para que lado eu vou? Ele pergunta, mas para onde você está indo? Aí ela fala, não sei. E para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Exato. Né? Então, porque na realidade é muito importante, né? Muito relevante que a gente entenda o que é o diagnóstico no aspecto transversal, né? O que gera a indicação, na hora que você está diante de um caso clínico, qual caso que teria indicação para MARP ou não? Um dos pontos clínicos, assim, sendo bem objetivo, bem resumido aqui para dar o que eu faço no consultório, né, é a presença ou não de corredores bucais. Né? Esse estudo Uhum. aqui, ele mostra, faz uma comparação assim faz uma montagem de computador com o corredor bucal mais marcado até o corredor bucal mais preenchido, e o corredor bucal mais preenchido é percebido com maior atratividade estética. Né? Ou seja, corredor bucal presente, né? Mais Uhum. o visível no sorriso, é um fator. Eu considero sempre que o planejamento, o diagnóstico, o planejamento deve ser baseado na face com ênfase no sorriso. E nesse Uhum. conceito, na hora que eu vejo o sorriso no aspecto transversal, o corredor bucal passa a ser super importante. E do ponto de vista esquelético, né, tem umas fórmulas mais complexas, como você pode ver aí uns números. Esse é o índice transverso de Yancey, né, que é uma Uhum. possibilidade de medir na tomografia, que é interessante. Para a gente resumir aqui, seria medindo de furca a furca nos primeiros molares, eu teria que ter os primeiros molares superiores com a mesma dimensão ou maior do que os primeiros molares inferiores. Né? Então, seria um critério que eu considero interessante, mas clinicamente é um problema, porque imagina, você tem a tomografia, ok, tem no diagnóstico inicial você identifica, eu tenho 5 milímetros a menos na maxila, então eu preciso Uhum. expandir a maxila 5 milímetros. Show. Só que, e aí, na condução clínica, como é que depois que você ativou, que parece que está bom, quando é que para? Até onde você expande? Entendi. Você Uhum. está diante do paciente, abriu o sutura, e aí, para quando? Uhum. Faz uma tomografia e mede de novo? Né? Talvez fosse ideal, assim, do ponto de vista Uhum. científico, mas assim, é impossível, Não dá. economicamente, enfim. Então, eu gosto muito dessa opção de medir, eu faço uma medida na região dos primeiros molares, na região de maior concavidade,
da maxila e da mandíbula, né? Eu faço isso nos primeiros molares superiores e desço até os inferiores de forma alinhada, e aí eu consigo identificar se a maxila está igual, maior ou menor X milímetros, né? Sendo que a média, um pouquinho, está cortando um pouquinho o lado aqui, deixa eu afastar um pouquinho o computador aqui. Sendo que a média seria a maxila teria que ter 5 milímetros a mais do que a mandíbula. Então, uma boa referência que você pode usar, inclusive, durante a condução do tratamento. Então, você expande e aí você pode ou moldar o paciente medindo o modelo, ou você pode usar um paquímetro, medir dentro da boca, um compasso de ponta seca. Então, eu gosto muito dessa abordagem, sabe? Então, quando usar, né? Quando fazer MARP, o diagnóstico está ali. E aí, quando usar? Aí, eu vi que você já teve lives, discussões com outros professores que falaram de MARP, né? Então, aqueles conceitos básicos, né? Maturação de sutura. E alguns que eu acho que eu não tenho visto os autores falando de forma específica, que definem a complexidade do caso, né? Assim, não sei se você tem clareza disso, assim, o que é um caso mais complexo de MARP? A idade, tudo bem, mas além disso, por exemplo, o que te chama atenção aí num caso clínico de MARP? Você tem feito Atresia MARP? severa, sim, eu faço. A atresia severa, tudo bem, mas, por exemplo, se a atresia severa seria uma boa indicação para o aparelho EX, né? Por exemplo, que seria um expansor que se acomoda melhor. Mas por que fazer o planejamento virtual, né? Em que caso que eu me preocuparia que poderia ter insucesso? Tem muita variação anatômica, né, Túlio, nos pacientes. Então... esse é um ponto importante, né? E aí entra a questão da tomografia, né? Porque como é que eu vou saber se tem variação anatômica se eu não fiz a tomografia? Eu costumo dizer que quando você abre a visão para isso, não tem como você retornar. Quando você vai em planejo de uma tomografia e você vê a variação anatômica como ela é enorme, não tem como você fazer às cegas, né? É verdade. Então, realmente, acho que o ponto maior é a questão da variação anatômica, que eu vejo fundamental. Como se diz, a ignorância é uma bênção, né? Quando você não conhece, tudo bem, mas depois que você conhece, você não consegue dar o passo atrás. Eu costumo, para ficar mais didático, né? Eu costumo colocar alguns critérios que são... eu considero que acima de 20 anos é um caso mais complexo, porque de 20 a 30, ainda... eu chamo de adulto jovem, né? Ainda a gente poderia dizer que é um caso relativamente fácil para a MARP, mas é um fácil relativo. Então, na dúvida, eu prefiro usar todas as ferramentas que eu tenho. De 30 para cima já fica bem mais desafiador. Eu já acho complexo. Então, ainda tem uma divergência, mas eu, particularmente, prefiro usar todos os recursos a partir de 20 anos. Tá? Então, se o paciente tem 20 anos ou mais, eu já considero um caso complexo. Se o paciente tem menos de 20 anos, né, ele pode ter ainda assim outros fatores de complexidade. Por exemplo, a espessura óssea parasutural muito fina. A gente mede ou, enfim, na tomografia de forma mais manual ou fazendo o guide lá, a gente mede e obtém a espessura óssea que o mini implante vai atravessar. Se essa espessura for muito fina, é um caso difícil, porque o mini implante ele vai penetrar no osso. No momento que você ativa, ele desliza, como se ele fosse rasgando a sutura. Se essa espessura for muito grande, o mini implante vai ficar super bem ancorado. Ele não vai se deslocar. Porém, a superfície de contato entre as duas hemimaxilas aumenta muito. Tem um número grande de interdigitações. Então, também é um caso que eu considero bem complexo. E é mais difícil atingir a bicorticalidade, né? Quanto mais alta... a bicorticalidade, se você tem o guia virtual, você vai atingir de toda forma, né? Assim, basta seguir, fazer a conta certinha, você vai atingir. O problema é que... e aí, foi até bom você ter tocado nesse ponto, né? Porque, assim, a bicorticalidade hoje, ela já é consensual. Então, a gente também, mais um ponto que eu tive que, vamos dizer, brigar muito, e foi o que trouxe a tomografia como um ponto obrigatório, porque ficou muito claro que a bicorticalidade ela é essencial para aumentar a qualidade dos resultados e o índice de sucesso.
Uhum. Então, como é que você faz bicorticalidade sem saber espessura óssea? Não tem jeito. E tem os estudos, né, American Journal e tudo, então são muito recentes, né, Túlio, de MARP. A nossa É, referência bibliográfica é muito recente, assim, ele tem 10 anos, nasceu lá em 2010. E você até mostrou um caso, mas esse, como você falou, é um desenho considerado um pouco mais arcaico, digamos assim, né? Aquele do exato. Lee, né? Por várias questões que hoje em dia a gente aborda muito. Tem uma pergunta Uhum. aqui que eu achei muito interessante, já vou Diga. abrir o gancho aqui. A Daniela perguntou se a indicação, se seria uma indicação quando o paciente tem deficiência respiratória. Sim, assim, eu afirmei com vontade, né? Mas como você falou, né? Nós temos uma literatura jovem, né? Hum. Então, alguns aspectos precisam ainda ser consolidados. Mas quando a gente observa, por exemplo, vou mostrar esse pós-MARP aqui, né? Quando a gente observa um caso como esse, onde a gente fez uma expansão do tipo MARP, né? E a abertura ela tem um aspecto mais paralelo no sentido antero-posterior. Uhum. A gente observa, por exemplo, aqui na espinha nasal posterior, ó, que aqui é a coana posterior. Na expansão tradicional, normalmente se abre na espinha nasal anterior e não na posterior. Uhum. Então, é como se fosse, aqui em Belo Horizonte, a gente tem um anel rodoviário, né? Então, normalmente eles fazem as obras e triplica a pista, mas o viaduto continua do mesmo tamanho. Então, no caso da expansão, quando abre só na frente, você aumenta a entrada, mas tem um lugar que afunila. Agora, com o MARP, essa abertura ela é global, ela, tanto no sentido antero-posterior quanto no sentido vertical. Então, e aí entra o porquê do MARP Guide, né? Porque para obter esse efeito de paralelismo com o MARP, é importante que alguns critérios, como, por exemplo, a bicorticalidade, sejam atingidos. Sim. Né? E para ter certeza disso, com o MARP Guide, a gente tem maior chance de acerto, né? Uhum. Vamos dizer, a gente tem 100% de chance de acerto, Sim. se seguir a técnica toda certinho, né? Então, existem já alguns artigos, como você colocou muito bem, artigos mais recentes, né? Coisa de 1, 2, 3 anos atrás, mas já está pipocando um monte de coisa aí, estudos sendo feitos de várias formas. E eu sei de um autor brasileiro aqui, o Daniel Brunetto, que teve um artigo, um clinical trial, né? Um estudo clínico aceito para o American Journal, então dentro de mais ou menos um ano aí no máximo vai ser publicado um estudo clínico mostrando, ele tem uma leitura de apneia, com vários Uhum. critérios, né? Então, é um trabalho que a gente já vinha acompanhando dele, com as palestras e tudo, e agora ele formatou isso para um artigo que foi aceito na American Journal. Então, isso vai encorpar outros estudos que vêm demonstrando que, sim, a técnica MARP não só melhora a respiração, mas ela melhora mais do que as outras técnicas, né? Por exemplo, a expansão rápida. Tem um estudo, por exemplo, que é interessante, né? Que foi feito com 20 pacientes na faixa de 10 anos de idade, 20 num grupo e 20 no outro, ou seja, um total de 40 pacientes, um clinical trial bem, bem robusto. E um grupo com expansor convencional e o outro com MARP. Uhum. MARP só com 2 parafusos na região anterior, para paciente jovem. E houve uma melhora respiratória maior naqueles que usaram parafuso. Então, respondendo a pergunta dela, né, com o mini implantes a Sim. gente melhora mais a Uhum. respiração, mesmo diante do que a gente já sabe de melhora respiratória com as técnicas Bacana. tradicionais. E eu acredito, e não sei de ninguém que está comparando isso, né, tem que fazer um clinical trial com controle, com SARP. Eu acredito que Sim. com MARP a gente tem melhor impacto na Resposta respiração do que do se a que. gente fizer cirurgicamente. Até diria que talvez para quem vai fazer cirurgicamente o ideal seria apoiar um corar com 4 mini implantes, né? Fazer Uhum. como se fosse um combo, né? MARP e SARP. Esse assunto ele é apaixonante, né? Pelas condições de qualidade de vida que pode trazer para um paciente. Acho E muito aí legal. esse estudo do Bruneto vai ser Isso. fantástico, O, porque a apneia obstrutiva ela diminui muito a qualidade de vida, né? e o legal do Bruneta é que ele traz muito essa questão funcional, com polissono, né? Então, eu falo que ele é um Isso, dos isso. grandes pesquisadores aí nessa área também, que logo mais teremos muitas respostas. Tem mais uma pergunta Com aqui, certeza. Túlio. Ela agradeceu.
E a outra Legal. pessoa aqui. Quais as principais intercorrências da técnica MARP? Olha, as Pode ser. principais intercorrências estão mais associadas ao insucesso em si, né? Porque, olha, quando a gente tem uma deficiência na ancoragem, né? Aí a Uhum. gente, por alguma razão, perde o mini implante. Durante a expansão, o mini implante desliza dentro do tecido Sim. e quando a gente tem ancoragem também em dentes, que é o mais comum, né? A gente percebe um deslocamento. Eu faço sempre com ancoragem nos molares, né? Então, eu tenho um deslocamento dos molares. Acho que eu tenho aqui uma imagem de uma situação clínica aqui de insucesso que ilustra bem, né? Então, a gente tem aí uma, uma condição onde os mini implantes aqui do lado esquerdo, né? Eles falharam e aí a Uhum. gente observa como um sensor clínico, vamos dizer assim, uma vestibularização grande do molar. Naturalmente que aqui tem um excesso de vestibularização, porque foi feito num ambiente de curso, não é um caso meu, foi cedido a mim e muito antes disso, no meu consultório, eu identifico o problema e pauso. E aí tomo a Sim, providência, que seria fazer novamente, ativar de outra forma, enfim. sim. Mas a ideia do MARP Guide, né, de todo esse protocolo, é não ter esse problema, né? Então, porque quando acontece isso, é porque a gente teve a falha da expansão. Uma outra complicação, vamos dizer assim, um sinal de insucesso, mais comum quando tem um osso mais espesso, né? Que é aquela situação que o mini implante não sai do lugar, ele não abre de jeito nenhum, o expansor não abre, o paciente não consegue mais fazer força. Uhum. O torno expansor da PECLAB, nós reforçamos ele muito em relação aos expansores tradicionais, né? Então ele, se fosse, por exemplo, o expansor da Morelli, acho que aquela chavinha entortaria. E no caso aqui da PECLAB, não vai. Para entortar a chave é mais difícil. Possível também, mas é mais difícil. Então, você não consegue romper a sutura. Nesse caso, é um pouco mais confortável, porque você está com tudo na mão e a sugestão que eu dou é de aguardar, né? Uhum. Porque aquela força que foi incorporada, normalmente depois de um período, né? Uhum. E quanto aguardar? Eu primeiro começo a fazer uma ativação a cada 2 dias, se tiver muito rígido, às vezes eu faço uma a cada semana. Eu vou monitorando o paciente. Nunca aconteceu Sim. de não ter sucesso. Sempre que eu fiz isso, em algum momento ocorreu, o paciente sente um estalo, sente Sim. uma sensação de desconforto na região paranasal, e aí abre a sutura. Nesses casos, costuma abrir com menor qualidade, porque Uhum. as conexões ósseas são mais robustas, né? Bacana. Outra complicação grande também, que é até mais comum, ela está relacionada à construção do aparelho. Eu acho que eu não tenho isso aqui no meu. Eu estava mostrando isso ontem para quem? Enfim, esqueci. Tô com uma imagem bonita que eu não vou conseguir achar aqui agora, que eu tirei uma foto assim, bem de close, mostrando que o aparelho, o pé do expansor, ele precisa ficar a uma certa distância do palato, da mucosa. É necessário que haja pelo, mais ou menos 1 milímetro de distância entre o pé do expansor e a mucosa. Tá? Então, esse, olha, aqui tenho um macro modelo, né, com o expansor EX, um macro modelo com expansor EX, e a gente, e esses pezinhos, né, eles vão ser ajustados no palato. E o Uhum. palato normalmente tem uma curvatura nessa direção. Então, é possível fazer um pequeno ajuste, porém esse ajuste não pode tocar nessa borda aqui. Sim. Porque se eu toco nessa borda, o que travaria. Eita, Uhum. ao vivo é diferente, né? O que travaria a inclinação do meu mini implante, olha, porque ele tem um limite, ele Sim. angula um pouquinho, isso aqui corresponde com a realidade, tá? Eles são protótipos de proporção real. Bacana. Então, essa pequena diferença aqui, ela existe. Mas no momento em que o torno leva a cabeça do mini implante para o lado e ele inclina um pouco, aqui tem um limite.
E esse limite se dá pelo contato que existe aqui e aqui embaixo. Então, aqui não tem problema desgastar se eu abaixar um pouquinho aqui. E é normal que seja necessário para acomodar na anatomia, né? Perfeito. Então, fazer esse desgaste e, após feito o desgaste, dessa superfície até a mucosa tem que ficar 1 milímetro. Por quê? No momento em que começa a haver expansão, muitas vezes já aconteceu de eu ter sucesso com a expansão, rompeu a sutura, está abrindo, porém essa estrutura penetra na mucosa e gera uma inflamação, um desconforto tão grande para o paciente que a gente não consegue terminar a expansão. Então essa Perfeito. seria uma outra complicação aí. Acho que E, essas são as mais comuns. esse ajuste, o próprio laboratório faz ou você, o ortodontista, que vai fazer isso? Não, aí, assim, eu sou muito suspeito, porque eu tenho uma amizade muito grande com a Kika, inclusive, eu vi que você que vai estar aí com o Bruno mais Uhum. tarde, ontem a gente estava em reunião com eu, a Kika, o Bruno, enfim, a gente está sempre desenvolvendo coisas novas, formas de fazer melhor. Então, por exemplo, essa informação, o laboratório da Kika já tem, né? Então, assim, Sim. eu costumo falar para os meus alunos, né? Se você quer um recurso para te ajudar, você vai fazer, por exemplo, com a Kika. Caso contrário, né, por exemplo, eu tenho um laboratório da minha confiança, da minha proximidade aqui, aí vai ser necessário que você ensine, Ah, a minha sim. sugestão é que você ensine o laboratório a fazer dessa forma. Perfeito. Eu sempre Né? falo que a Kika ajuda muito a gente, ela é muito, assim, preocupada com a questão científica clínica também, né? É muito além de um laboratório. Nossa, Exato. que show, Túlio. Tem mais uma pergunta aqui que vai de encontro com a nossa. A Carla Bronze, oi Carla, ela perguntou qual é o protocolo de ativação mais usado por vocês? Que é o nosso aqui, né? Pode fazer uma pergunta. Carla Bronze, se não me engano, já fez curso com a gente em São Paulo. Muito bacana ela. Se for o que eu estou pensando. Que eu não tô vendo aqui os comentários, então não As sei a perguntas carinha. estão. Deixa eu pôr aqui. Mas pelo nome eu acredito que seja, que ela é de São Paulo. É ela mesma. Isso mesmo. Então, eu uso assim, ó. Eu considero que, até pelas complicações que eu mencionei, vocês viram que a mais desafiadora é o osso fino, né? Porque é um negócio que não tem jeito. Na hora que perdeu, já era. Então, é onde eu sou mais cuidadoso, porque os protocolos na literatura, eles têm variado entre fazer 1/4 de volta e 2/4 de volta por dia. É a grande maioria, né? Então, alguns perguntam, mas por que não faz mais rápido, né? Então, porque mudou, é diferente o conceito, né? Aquela ideia de ativar rápido para o dente não mover, para não haver movimento ortodôntico, não tem relação nenhuma com o marco, porque nós estamos pensando na ancoragem do mini implante. Então, seria de 1 a 2, e eu prefiro fazer uma ativação mais lenta, que no caso é 1/4 de volta por dia, porque eu nunca sei quando que esse osso vai estar um pouco mais frágil, né? E caso ele tenha mais robustez, não faz diferença se eu fizer rápido ou devagar, pelo menos do ponto de vista teórico, né? Tudo que eu estou falando aqui é meu feeling clínico, um pouco que eu estou muito ligado na literatura, né? Eu sei tudo que sai sobre o assunto, acompanho de perto e tudo. Os principais autores falam, né? Enfim. Então, 1/4 de volta por dia até abrir a sutura. Bacana, sim. No momento em que abriu a sutura, ou seja, a gente tem pelo menos algum grau de fragilização das suturas envolvidas, normalmente eu acelero para 2/4 de volta por dia. Que já abriu, Túlio, mas né? eu prefiro continuar com 1/4. Eu não vejo diferença nenhuma. O motivo de eu acelerar é porque eu tenho um pensamento muito focado em terminar rápido. Minha Sim. cabeça pensa sempre assim, se fosse em mim, eu queria acabar com isso rápido. Então, Uhum. quando eu tenho a oportunidade de acelerar, eu acelero. Desde que Perfeito. haja segurança, né? Eu costumo dizer que a gente não precisa ter pressa, como se fosse uma expansão rápida, convencional. Não precisa ter pressa, né? Na questão do Não. protocolo de O ativação. conceito é diferente, né? E assistir o paciente de perto. Sempre, se você ativou bastante e ainda não teve nenhuma resposta, espera, porque a carga de energia está ali no torno, vai ter uma resposta. Né? E Sim, sim. também, então, o protocolo de ativação foi muito bem abordado, Túlio. Tem mais um E essa aqui. coisa de acompanhar de perto é interessante porque existe uma tendência do ortodontista de agendar paciente de 15 em 15 minutos, né?
Aí ou você muda o esquema para esse paciente de MARP, ou então não faça MARP, porque não dá para fazer MARP nesse esquema. Eu falo que ele tira o ortodontista da zona de conforto. Você tem que mudar muitos paradigmas do seu atendimento, o que é muito bom, né? Que vai tirar, É, eu acho bom. não é? Eu Né? acho Eu também também. eu procuro enxergar o lado bom, assim como você fez dizendo. Outra pergunta aqui, que são basicamente as nossas perguntas, a gente tinha combinado. O Uhum. Nicodemos pergunta, Humberto, em que casos você faz a perfuração prévia? Tá. Então, eu brinco que assim, tem uma caixa de ferramentas, né? Eu tenho a caixa de ferramenta disponível. E em que caso que eu tiro a caixa para fora e pego todas as ferramentas, né? Então, nos casos complexos, eu tiro todas as ferramentas, porque tem gente que faz assim, eu faço as corte-perfurações a partir de tal idade. Se não der certo, aí eu tiro o aparelho, faço as corte-perfurações e faço o outro marco. Aí, então já faz logo. Nos casos que tem alguma chance de dar algum problema, eu faço. Aí quais são? 20 anos ou mais, osso fino, osso grosso. O que é osso fino? Né? Para ser bem assim, feeling clínico, tá? Não tem Uhum, literatura. É menos de 2 milímetros de sim. espessura. Então, 1,5, 1 milímetro é fino. E mais de 4, 5, 6 milímetros de espessura é osso espesso. Vai te dar trabalho. Já pode acender a luz de alerta e pode Verdade. avisar o paciente, inclusive. Né? Porque aí, como é um caso complexo, o paciente tem o direito de repente, escolher a abordagem cirúrgica. Né? Claro, já eu prefiro uma coisa que eu tenho certeza. Uhum. Então, olha, idade, né? A partir de 20, osso fino e espesso. A classificação de Angelieri, eu utilizo de uma forma bem superficial, assim, se for D ou E, eu também faço a corte de Uhum. perfuração, mas normalmente, quando esses outros critérios estão presentes, também a classificação vem junto. E as assimetrias ou variações anatômicas, né? Quando eu vejo que deu zebra, né? Que tem bastante situação assim de variação anatômica, principalmente as assimetrias, aí eu também uso as corte-perfurações. Então Perfeito. eu uso num volume grande de casos, né? Porque a partir de 20 anos já cerca ali uma parcela muito grande. Então eu Uhum. quase sempre faço. Tem que levar em consideração que as corte-perfurações, normalmente na comunicação com o paciente, né? Eu não fico valorizando, falo, nós vamos furar, vamos fazer um monte de Uhum. furinho na sua boca. Não, eu falo que vamos fazer um marco, vamos colocar uns parafusos. Então, na hora do procedimento, eu falo: olha, nós vamos fazer umas perfurações para fragilizar, porque o paciente já está no espírito ali, né? Sim. Vai passar por um procedimento. E eu não vejo, assim, um desconforto maior no pós-operatório, sabe? Então, eu faço com bastante liberdade. Uhum. E, adicionalmente, eu vejo que o Nicodemo está sempre acompanhando as minhas aulas aí, talvez ele já tenha escutado isso. Então, adicionalmente, é, eu faço, quando eu vejo que é um caso mais complexo mesmo, principalmente assim, anatomicamente, assimetrias bem diferentes, aí eu faço essa corte-perfuração guiada. Aí eu desenvolvi um jeito de fazer que chama Cortex Guide. Nós batizamos ali Bacana, que esse legal. serviço de Cortex Guide. Ele está em processo de desenvolvimento, eu já fiz Uhum. bastante, mas ainda não está assim, disponível comercialmente lá no site da Kika, não. Mas em breve vai ter isso pronto. Tem que publicar, Túlio. Tem que Não, publicar isso já tá aí. no forno já, tá Que saindo. bacana, muito bom. Mais pergunta aqui. Não, foi agradecimento. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem sim. O Mauro perguntou qual o seu critério para tentar resolver seguindo o MARP Guide, manter 4 parafusos ou modificar para 6 parafusos? É, basicamente, quando a espessura óssea na região posterior é muito deficiente e na região anterior também. Porque com o MARP-X, que é o que eu uso na grande maioria dos casos, né, a gente tem um pouquinho mais, demoraria um pouco mais de tempo para explicar, mas a gente consegue combinar uma boa biomecânica de expansão com uma boa combinação de ancoragem, porque existe uma divergência, por exemplo, a filosofia do Moon, professor Moon, é de usar o posicionamento de 4 mini implantes bem mais posteriores ali, distal de primeiro molar ou até um pouco mais para trás. Então vamos pensar ali em distal de primeiro molar para os posteriores.
Já o pessoal lá do Benedict Williams e tal, logo atrás da terceira ruga palatina, porque tem muito osso. Porque o Uhum. comum pensa assim, eu quero colocar o expansor lá atrás para abrir bem, para ter uma Abre abertura mais. bem paralela. Raciocínio perfeito. E a turma lá dos alemães querem boa ancoragem óssea para não perder o expansor, né? E o EX ele faz as duas coisas, porque ele tem uma distância maior. Então ele pega um pouco na frente, pega um pouco atrás. Uhum. Quando aí fazendo um raciocínio, né, observando, por exemplo, se você for ver um encarte do material do Moon, ele coloca que são contraindicações para a técnica: osso fino, osso espesso, assimetrias. Então, quer dizer, nós estamos fazendo MARP em casos que ele contraindica, Uhum. né? E nesses casos, principalmente nos casos de osso mais fino, a gente fica com um dilema, porque seguindo o MUM não tem ancoragem nenhuma, e ele mesmo já contraindicou. Se a gente usar um mini implante na região anterior, um que eu falo é um par, e o outro par na região posterior, alguns casos dão certo e outros não. E eu não gosto disso. Eu não gosto Uhum. de chance de erro. Então, eu prefiro calibrar um pouquinho mais na região anterior, que seriam os 6 mini implantes, né? Que basicamente o protocolo com 6 mini implantes é adicionar 2 mini implantes a mais na região anterior, que é onde naturalmente tem mais osso. Que pergunta boa, né? Obrigada, Mauro. O Mauro é craque, né? Então aí nós estamos bem acompanhados aí na live hoje. É. Bom, tem mais uma. A Laura perguntou quando que a sutura rompe? A partir de quantos dias de ativação? Então, é bem variado, né? Assim, o Bem que a gente variado. pode falar é a média, né? Eu gosto, você até colocou muito bem, Thalita, que fazer um acompanhamento mais de perto Uhum. dos pacientes é interessante, né? Então, por exemplo, eu faço de 7 em 7 dias, é o meu padrão, né? O paciente, eu cimentei o aparelho hoje, começa ativado, daqui 7 dias o paciente volta. Muitas vezes eu não faço nada, mas eu prefiro ver o paciente para não correr o risco de encontrar aquela vestibularização enorme lá que eu Sim, mostrei. muito bom. Normalmente, nessa primeira visita, de 7 dias depois, eu já vejo um pequeno diastema. É o mais comum. Uhum. Hoje em dia, até tem ficado menos comum, porque a gente vai ficando referenciado, né? Então, muitas vezes, o pessoal que faz MARP encaminha os casos mais difíceis para mim. Então, eu tenho feito muitos casos complexos. E aí, eu normalmente demoro um pouco mais, né? Por volta de 10, 12 dias. Então, na Muito bom. segunda visita, né, de 14 dias, a gente já vê Tá essa abertura de diastema, né, que é um primeiro sinal de rompimento de sutura. perfeito. Obrigada, Laura, pela pergunta. Acho que o Sérgio também está perguntando. São duas perguntas a dele. Primeiro, a regeneração e fechamento do diastema é demorado? Ô, Serginho, tá bom? Bom ter você aqui. Olha, ele tá porque a regeneração eu imagino que ele está falando da regeneração óssea, né? A neoformação óssea na área onde a gente abriu, né? Uhum. Do ponto de vista científico, né, de 4 a 6 semanas. É a É. biologia da neoformação óssea. Uhum. Falei errado. 4 a 6 meses. Então, nós já sabemos que forma osso de 4 a 6 meses. Então, com 6 meses, eu estaria super confortável para remover o aparelho, que é normalmente a dúvida que o pessoal tem. Quando é que eu posso tirar? Isso. 6 meses após imobilizar. Eu, de uns tempos para cá, deve ter uns 2 anos mais ou menos, eu até publiquei isso há mais ou menos uns 2 anos na Dental Press, eu passei a usar um protocolo diferente. Eu peço para o paciente uma tomografia com 4 meses. Na realidade, eu falo para o paciente, olha, se você quiser tirar, você pode fazer uma tomografia. Caso a gente observe que a gente tem neoformação óssea, a gente vai ter conforto para poder remover. E é assim que eu tenho feito. 4 meses depois, até hoje eu tive uma paciente falando, eu prefiro ficar com o aparelho 2 meses e economizar a tomografia. A Legal. maioria quer fazer esse investimento, porque quer tirar o aparelho rápido. Perfeito. Ele também pergunta: em disfunções cirúrgicas, por vezes, tive a demora na regeneração e fechamento do diastema. Ele Ah, deve tá. Aí eu acabei não respondendo do diastema, né? O diastema, eu não aguardo o diastema fechar espontâneo, não. No momento em que eu terminei a expansão, eu colo os brackets
e inicia a movimentação ortodôntica, inclusive fechando o diastema. Claro que eu aplico uma força leve, né? Movimentação de coroa, em geral começa com fio 14 Copernitai, e aplico uma força levíssima só para ajudar ali no fechamento desse diastema. O Moon também faz isso. Quem? O Moon Eu faz isso. depois que em 2009 eu tive lá com o Ki John Lee, né? Mais ou menos em 2012, 13, eu comecei a aproximar muito do Moon. Ele veio no Brasil e depois eu fui lá nos Estados Unidos umas 2, 3 vezes e tal. Então a gente foi muito inspirado nele, né? Eu via que ele fazia e aí 2 anos atrás ele teve aqui na SPO, né? E aí ele falou isso, o pessoal quase caiu para trás. Mas isso já era uma rotina que a gente praticava aí há mais tempo. Eu tenho alguns casos, né, que a gente fez tomografia para avaliar a questão periodontal e tudo. No caso do Serginho aí, provavelmente ele usou a abordagem clássica, que é fazer a expansão e ficar aguardando, sem brackets, né? Então hoje, pelo menos a minha conduta é essa, né? Eu não tenho visto nenhum tipo de problema. É claro que assusta, né? Mas aí, se você vê um profissional experimentado fazendo, te dá um pouco mais de coragem, né? Eu comecei a fazer com bastante calma. E eu também não fico fazendo só de onda, né? Por exemplo, essa mesma paciente que não quis fazer a tomografia, eu perguntei para ela, tá te incomodando o diastema? Ou a gente pode aguardar um pouquinho? Ela falou, não, por mim pode aguardar. Aí eu colei os brackets, mas eu não fechei o diastema. Para que arriscar de graça? Exato. Só que é muito incomum. Normalmente os pacientes estão desesperados para fechar o Porque são diastema. adultos, né? Diferente de uma Exato. criança, adolescente. Eu já tive uma paciente que me relatou que no período de expansão que estava abrindo o diastema, que ela todos os dias entrava no banheiro para chorar de tristeza, porque estava incomodando muito esteticamente. Então Pois você é. tem um impacto ali social, enfim. Então é Emocional isso, eu acho que é também. diferente da expansão cirúrgica, tá? O fechamento ocorre mais parecido com a expansão rápida da maxila, aquele fechamento espontâneo, mas eu normalmente eu não vejo isso acontecer, porque eu já faço uma outra abordagem. Perfeito. Tem mais uma aqui muito boa. Muitas perguntas boas, pessoal. É o Nicodemos, Humberto de novo. Quanto tempo depois da abertura você corta as barras e monta o aparelho fixo? Ótima pergunta. Normalmente eu corto logo depois, né? Acabei de abrir, eu removo. Porque, por exemplo, vamos supor que eu recebi o paciente hoje no meu consultório e eu tô com tempo, né? Alguém que está depois dele desmarcou. Eu já tiro as barras e colo. Na maioria das vezes eu não tenho esse tempo, não estou programado para isso. Aí eu agendo o paciente na semana que vem. Normalmente eu costumo ter algum jeito de encaixar o paciente daí uma semana. E aí a gente já faz isso no mesmo dia. No mesmo dia que eu colo, eu removo as barras. Tem exceções? Claro, a gente sempre individualiza, né? Se eu eventualmente tive uma abertura assimétrica, eu quero usar como ancoragem ali, usar os molares como ancoragem, porque eles estão fixados nos 4 mini implantes, né? Aí eu mantenho e administro de acordo com a situação. Agora, expansão simétrica, abriu, descruzou, mordida, maxila tá legal em relação à mandíbula, eu parto logo para a execução, porque a minha meta de vida é terminar tratamento rápido. O negócio é esse. Mais uma. O Wilson Maia, ele perguntou: o que você acha do uso do MARP sem apoiar em dentes? Eu não sei porque essa pergunta ela está ganhando força aí nos últimos tempos. Eu não sei se alguém tem publicado alguma coisa, tentado, Deve mas ter assim, uma publicação, né, Túlio? Mas tem comparando os recente. três, recém, 2018, na KJO. Ah, tá. Mas ele, na verdade, fala, o assunto é seu. Não, mas isso aí que você está pensando mesmo vamos dizer, a minha base teórica sempre foi essa, né? Essa publicação é do Ki John Lee e ele já mostrou isso em 2011, se não me engano, no American, no Yale, no Congresso da Associação Americana. Ele mostrou esse trabalho, esse mesmo que ele publicou em 2018, só que não estava publicado. Então tinha os resultados na palestra dele. E ele me cedeu os slides. Então, desde essa época eu mostro esse material, até meus slides que eu mostro esse estudo dele, não são 2 estudos, são os que ele me cedeu. Mas, enfim, a questão é que a justificativa é que há uma sobrecarga muito grande nos mini implantes,
e, consequentemente, no osso que está no entorno do mini implante, quando a gente apoia somente em, em Todo. mini implantes, né? Uhum. Então, na ideia de, por exemplo, mas eu tenho um paciente super jovem, uma sutura que eu percebi de classificação A, eu tenho um osso de 3 milímetros de espessura, não tem nenhuma assimetria, tudo redondo. Aí tudo bem, de repente pode ser uma alternativa, mas ainda assim sai do protocolo, né? Uhum. Então, assim, aí eu tô tão acostumado a fazer do outro jeito, porque se você não tem banda para você construir o aparelho, você poderia fazer, de repente, um guia, né, para o aparelho. O pessoal da Compass já fez o MARP Guide e tudo. E o pessoal da Compass falou, MARP Guide. E aí, só que era diferente. E era só o miolo do aparelho EX fazendo, assim, só com os mini implantes. Uhum. Eu, de cara, para os mais próximos, eu falei, não vai dar certo. Eles mostraram o caso instalado, né? Uhum. E aí não foi para frente realmente o projeto, porque não funciona. O índice de insucesso é muito alto. Uhum. Então, o Wilson perguntou aí, Wilson, pode ser que tenha uns casos bons, outros nem tanto, mas assim, não, a experiência que eu tenho clínica é de consultório. É Sim. paciente mais exigente. Meu consultório não é popular. Então, assim, eu não sei se às vezes no ambiente de curso dá para ficar tentando e tal, mas no consultório não tem muita margem de erro. Então, eu vou onde tem uma previsibilidade maior. Perfeito. E A grande, realmente, dessa forma, perde previsibilidade. além de ter suporte científico, a grande vantagem das bandas é que ela já é um guia, né, Túlio? Eu tenho É experiência um com guia. dois tipos. Ele Uhum. saltorno, paciente um pouco mais jovem, e com bandas. E eu sempre recomendo com bandas por conta disso, porque além da fidelidade de você pegar a resposta ali do MARP Guide, do seu planejamento, e ficar tranquilo. É. Com guia já é um pouco mais complicado. Excelente Todo mundo pergunta, que viu? tentou deu passo atrás. Então, tipo assim, não, se você está pensando em tentar, sugiro não tentar. Uhum. Muito bom. A Acho não que ser que tenha alguma outra, né? Sempre pode surgir alguma ideia nova, mas dentro do que sim. eu já vi, E eu não. vou falar uma coisa. Vai sair muita coisa boa aí, tá muita coisa no forno, né? Acho que, como já tem nesses últimos anos muita coisa de MARP, tem muitas pesquisas em andamento aí. E eu acho que vai ter uma resposta muito boa aí pra gente na literatura científica a mais. Porque tem 10 anos só também, né, Túlio? Eu acho que tem muita resposta Sem pra vir, dúvida. né? Sem dúvida, tem muitas perguntas ainda sem resposta, né? É, Mas aí aqui no Brasil, com esse trabalho que a gente deu start há uns anos atrás, né? Cresceu muito, porque as ferramentas estão muito disponíveis, né? sim, O preço é muito acessível. sim. Então, inclusive, o pessoal de outros países, né, tem manifestado interesse. Eu, quando estava podendo viajar, eu estava dando aula fora do país sempre e tal. Então, ano passado, o pessoal, eu dei aula em 2 lugares lá nos Estados Unidos para ortodontistas americanos. Eles estão interessados em fazer com o nosso material, Uhum. em fazer, entre aspas, né, o nosso MARP, porque tem essa questão da precisão da instalação virtual e tudo, e tem o material é muito mais barato, né? Muito Comparado com o bom. deles. Eu acho que você tem alguma coisa para mostrar para eles, porque a gente acabou não falando de como que é esse MARP Guide. Eu acho que seria bacana também. É, E claro. você explicar um pouco também, porque você é um dos grandes responsáveis por ele, né? Né, Túlio? Você fala pelo Marp Guide? É. Com certeza. Deixa eu limpar aqui. O Marp Guide foi um desenvolvimento meu, né, Uhum. basicamente. Né? Nada a gente faz sozinho, né? Porque assim, a gente sempre tem que ter uma infraestrutura, né? Então, isso veio de um projeto inicialmente com a PEC Lab, né? E aí, basicamente, eu idealizei o Marp Guide e o Vinícius concretizou ali a parte de planejamento virtual e a Kika conseguiu transformar isso em realidade dentro de um laboratório e dar a escala comercial, né? Fazer isso virar. E basicamente foi assim. Então, por exemplo, esse caso aqui, né? Eu costumo usar aqui a maxila, a largura da maxila como referência em relação à largura da mandíbula, né? Então a gente nota
não precisa medir, né? Eu tô vendo que a maxila aqui é menor do que a mandíbula nessa altura. E com isso eu defino, né? E também a paciente tinha um sorriso, um corredor presente, e ela tinha o pedido, né? A queixa dela envolvia a, o pedido por ter mais volume no sorriso, ela queria mostrar mais dentes no sorriso. Aqui no protocolo segue, a gente fez as medidas aqui também na furca dos molares, e aí entra o que é, de fato, o MARP Guide, né? Que é um nome comercial para o que seria um planejamento virtual para a execução da técnica MARP, né? Que é basicamente definir na tomografia onde que o mini implante vai ficar. E para quem não está muito familiarizado, né, com essa coisa de planejamento virtual, existe um desafio que é o planejamento virtual em si é tranquilo. A gente consegue posicionar os parafusos na tomografia de uma forma bem redonda. Mas como transpor isso para a realidade? Aí é o desafio. É como transpor aquilo que foi planejado na tomografia para a boca do seu paciente. Aí que foi o desafio de realizar, vamos dizer, o que nós inventamos ali, que foi o que a gente chamou de MARP Guide. Eu costumo mostrar isso aqui, essa aqui é aquela medida mais comum que se faz na tomografia, né? Que mede a espessura, só que ela não é a medida exata da trajetória do mini implante, ela é uma medida no corte coronal. Então, são cortes coronais na região da entrada do mini implante anterior e do posterior. E aí a gente faz um cálculo para encontrar, né, qual que seria a medida do mini implante para cada situação. Eu normalmente somo aqui a espessura óssea, a espessura mucosa, eu acrescento 2 milímetros da altura do tubo, que é o tubo é o padrão da PECLAB, e mais 1 milímetro de distância, que eu comentei que tem que ficar aquele pezinho da mucosa. Então, com isso, eu tenho, nesse caso, um total de 9,3, e aí eu vou calcular de acordo com os mini implantes que eu tenho disponíveis. Para a gente não gastar muito tempo, tá aqui 13, 9, 13 e 11 foram os mini implantes que eu escolhi nas medidas dos cortes coronais. Só que, na realidade, o MARP Guide ele é o mais preciso que isso, né? A gente, para realizar a técnica, a gente sobrepõe a superfície do escaneamento, que a gente chama de STL, o formato do arquivo, com o DICOM, que é a tomografia, né? Que é o volume da tomografia. Isso é sobreposto e é feito, então, um posicionamento preciso, tanto no sentido de escolher a localização, a espessura óssea, o comprimento exato do mini implante, mas também o posicionamento do torno expansor, que tem que ser adequado. Se eu inclinar esse torno assim, eu vou promover uma inclinação de plano oclusal, né? E aí eu tenho aqui, então, as medidas exatas. E aqui sim, olha, eu tenho lá 6,51 de espessura, tá pequenininho mesmo, dando zoom, né? Enfim, não importa quanto que eu tenho aqui, né? Eu tenho a medida exata na trajetória e não aquela medida vertical do corte coronal que eu tinha nessa primeira imagem que eu demonstrei. E eu faço a medida de novo, agora com as medidas corretas, e eu tenho números diferentes. Aqui era um mini implante de 13, passou a ser um de 15. Aqui era um de 9, passou a ser um de 11. Então, isso aqui é para demonstrar para aqueles que às vezes falam, eu faço a medida na tomografia, mas eu não uso o guide. Então, pode ser que você não esteja escolhendo seus mini implantes de forma adequada. Não é garantido. Sim. E o que é a ferramenta que transporta o planejamento virtual para a boca, na realidade não é para a boca do paciente, para o laboratório. É isso aqui. Isso aqui que é o guide, essa pecinha que é impressa em 3D, e ela suporta o próprio expansor na posição exata dele. E aí o laboratório vem e faz o seu trabalho de soldagem, né, de dobra das hastes e tudo. Posiciona com aquela distância de 1 milímetro, tudo certinho. E aí a gente vai para a boca do paciente para instalar. Então, o guide é um método para transportar para o aparelho expansor a posição dos mini implantes, de forma que o expansor passa a ser o guia. Legal. O expansor é que é o guia cirúrgico. Esse artigo é disponível, né? Ele é open access, né, Túlio? Esse artigo aí seu. O artigo que tem esse caso, né, tá disponível sim. Viu? Vai cair em 5 segundos. Eu vou só abrir mais uma pra gente finalizar bem aí, tá bom? Tá bom, tá certo. Ficar tá bom. com pressa. Peraí, gente.
Voltando aqui, pessoal, para a gente finalizar aqui nossa live com o professor Túlio. Voltando, só para a gente terminar aqui, tá bom? Aí, pronto. A gente finalizar bem, né? É, melhor. Eu não estava atento ao tempo, esse negócio pega a gente de surpresa, né, o Pois Instagram. é, ele cai, pá. Ah, mas acho que você explicou Então, bem, né? A questão. basicamente, né, para resumir aí, o Guide é um planejamento virtual, uma técnica, né, é um protocolo completo, né, de planejamento virtual para viabilizar a transferência do que foi definido na tomografia, transpondo isso para a boca do paciente de uma forma prática. Porque Legal. métodos para fazer isso tem vários, mas de Uhum. uma forma prática, com um custo razoável, né, uma coisa que funcione no dia a dia, que o clínico possa facilmente encomendar no laboratório e tal. Essa que é isso que eu acho que deu relevância aí para esse protocolo. O Pablo, ele perguntou mais uma coisa. Ele falou assim que ele chegou depois. E ele queria saber se você se você tem algum protocolo diferente para estágio C da sutura palatina. Não, primeiro, assim, eu não é vamos dizer, não é um critério que interfere muito nas minhas decisões, sabe? Essa questão da classificação de sutura. Esse já é um ponto. Mas se eu for usar esse critério como relevante, né, ou como importante, como decisivo, na classificação C eu consideraria que é um caso mais tranquilo. Então, por Uhum, exemplo, um paciente abaixo de 20 anos, que não tem osso fino, osso mais espesso, e que tem a classificação C, eu vou considerar ele um caso mais tranquilo, né? No meu consultório, eu ainda faria com o MARP Guide, eu não vejo por que fazer de outra forma. Mas, por exemplo, na São Leopoldo, se uhum, fosse um paciente desse tipo e ele me falasse, eu não tenho condição financeira, por alguma razão quero economizar, a gente poderia, de repente, fazer um planejamento que a gente chama de 2D, né? A gente faz uhum. as medidas na tomografia e tenta transferir isso de uma forma mais aproximada. Então, o protocolo seria assim, poderia ser mais simplificado nesse caso, Pablo. Né? Assim, eu poderia não fazer o MARP Guide, desde que, né, se ele for classificação C, que ele não enquadre nos outros critérios de complexidade. Porque a classificação C, a classificação vai ser, é o último critério que eu coloco na lista. Né? Depois de tudo, aí eu vejo a classificação. Muitas vezes, para te falar a verdade, eu nem vejo. Assim, você me perguntar, aquele caso, qual que era a classificação? Eu não me lembro, não é uma coisa que era tão importante. É É que lógico é que a gente avalia. é a única ferramenta que a gente tem hoje, né, Túlio, de avaliação da sutura, mas eu também concordo plenamente com você em É que relação. na prática não tem muita diferença. Se quando é D dá certo, quando é E Uhum, dá certo, quando é C dá errado. uhum, O feeling clínico não bate. A gente não percebe essa relação. Né? Fala, nossa, esse caso é E, vai dar super errado, aí dá super certo. Aí exato. esse é C, tranquilo. Aí a zebra, por causa de outros fatores, entendeu? Aí Uhum. depois toda vez que dá um caso errado, né, a gente volta e faz a leitura. Ó, o que que Sim, deu o que errado? aconteceu? Exato. Né? Perfeito. Então, por exemplo, o Daniel me chamou a atenção para. Será que o uso de motor elétrico, motor de implante, né, para instalar os mini implantes de MARP não pode ser pior do que a instalação manual? Eu falei, não, eu faço e nunca tive problema. Aí eu comecei a ficar atento a isso. Agora eu já estou cismado, porque eu tive alguns problemas em alguns casos que eu fiz com motor. Eu falei, opa, então agora eu não vou mais usar o motor. Então é Legal. muito no tato, é muito no. Uhum. Então, assim, se fosse hoje, se você até meses atrás, eu falava assim, não, eu prefiro o motor porque ele é mais confortável para mim. Como eu tenho motor, o meu controle tem LED na ponta, então é lindo, né? Você vê aquela Muito luzinha lindo. iluminando ali, faz uma fotografia, uma filmagem bonita e tal. Só que eu suspeito, agora eu estou compartilhando do Daniel, que talvez o motor ele seja muito robusto no torque, né? Você coloca ele ali em 30 newtons, ele vai a 30 newtons, não importa o que tiver na frente.
E pode ser que ele acabe macerando o osso de alguma forma, né? Ele pode causar alguma lesão óssea, e aí, especialmente nas regiões onde o osso é mais delicado, isso pode trazer problema. Ótimo. E você vai ali ajustando com o osso. Túlio, acho que as perguntas já foram do pessoal todos. Ah, legal. Foi maravilhoso conversar com Que você. bom. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por tudo, pela contribuição, né? A ortodontia brasileira, ela é um exemplo. Fico muito orgulhosa e a gente, os professores brasileiros, tem que se unir mesmo. E espero conhecê-lo em breve, né? Talvez o nosso congresso SPO será adiado. Eu imagino que nós vamos ter que mudar a data do congresso, né? Parece que sim. Sim, mas acho que essa semana já sai o posicionamento. Nova data? A gente combina, né, para se conhecer aí. E é isso. Tá Muito bom. obrigada, pessoal, por todas as perguntas. Prazer foi meu. Foi ótimo. Sucesso. Um abraço a todos que estiveram presentes aí. Obrigada, viu? Por tudo. Tá bom? Obrigado.